Olá, me chamo Gabriel e esse fato aconteceu em 2015, quando eu era bombeiro florestal no Parque da Tijuca. Para quem não conhece o Parque Nacional da Tijuca, mais conhecido como Floresta da Tijuca, ele fica no Rio de Janeiro e se estende por uma grande parte do estado. Sua entrada principal fica no alto da Boa Vista, que é cercado por esta mata protegida. Em 2015, eu trabalhei no parque como bombeiro florestal. Nossa função era fiscalizar todo o parque e proteger o mesmo contra caçadores e focos de incêndio. E caso saia do controle algum desses focos, temos que combatê-los e impedir seu avanço. Nesse ano, vamos fazer uma fiscalização numa parte bem distante do parque, que fica a mais de 3 horas de caminhada. Este lugar é onde fazíamos o replantio de árvores, e sempre que íamos para lá, ficávamos de 1 a 2 semanas. O lugar não é aberto para turista, pois é bem perigoso, e é localizado mata adentro, e o nome de lá é conhecido como Morro do Toné. Como estava muito quente naquele dia, saímos na parte da tarde, por volta das 5 horas. Como aqui no Rio tem o horário de verão, ainda estava claro. Fomos eu e mais 2 amigos. Durante o caminho, por várias vezes, tive a sensação de que estávamos sendo observados. Era uma sensação bem estranha. Cheguei a comentar com um deles sobre isso, mas ele disse: "Deixa disso, cara. Deve ser coisa da sua cabeça." Eu respondi para ele, enquanto continuávamos andando: "Tomara que seja só isso mesmo." Conversávamos muito enquanto caminhávamos, e quando demos conta, havíamos chegado em nosso destino. Olhamos no relógio e já marcava 8h10 da noite. Estava escurecendo, então arriamos acampamento, acendemos a fogueira e nos deitamos próximo a uma grande mangueira que tinha ali. Tinha alguns bambus, o que nos dava uma proteção para nossas costas. Estendemos nossos sacos de dormir e logo os meus amigos adormeceram. Eu custei um pouco mais, pois estava a pensar naquela sensação de que me assolava mais cedo, mas acabei dormindo. No dia seguinte, levantamos cedo, nos higienizamos e começamos a trabalhar, vasculhando o local, atrás de armadilhas e caçadores. Estávamos armados apenas com facões, facas e foices. E enquanto vasculhávamos o local, um para cada lado, escutei meus amigos gritando: "Rápido, vem aqui. Olha o tamanho dessa pegada." Cheguei perto e observei e disse: "Mas aqui não tem animais deste tamanho." Todos olhávamos com bastante atenção e logo dissemos: "Bom, não vamos mais nos separar. Ficaremos sempre juntos." Sugeri que olhássemos mais para frente, para ver mais ou menos em que direção iam as pegadas. Dessa forma, poderíamos ter uma ideia por onde esse bicho está circulando. Eles não acharam uma boa ideia, e por fim, todos retornamos ao acampamento. Ficamos conversando sobre aquilo o dia todo, enquanto preparávamos algumas lanças de bambu, até que voltou a anoitecer. Decidimos dormir em turnos. Cada um ficaria acordado por 2 horas. E eu fiquei no primeiro turno, das 10 até a meia-noite. E assim nos revezamos. Por volta das 4 da manhã, um dos meus amigos nos acordou, pois algo grande rodeava o acampamento, fazendo grunhidos altos, como se quisesse nos assustar. O caminhar daquilo era pesado e ia de um lado para o outro. O fogo alto iluminava bem ao redor, mas não conseguíamos ver o que era. Levantamos as lanças e posicionamos as mesmas fixas
de forma que se aquela coisa viesse, teria um grande problema para passar. E se passasse da barreira de lanças, tínhamos os facões e foices. Aquilo não teria vida fácil. Todos estávamos bem assustados, mas não arredamos pé dali. Um protegia o lado cego do outro. Quando começou a amanhecer, aquela coisa foi embora e parou de fazer barulho. Queríamos ir embora dali, mas não tínhamos certeza se era algum animal ou se eram caçadores tentando nos assustar. Conversamos muito sobre aquilo e, mesmo bem assustados, resolvemos ficar ali por mais uma noite. O dia se passou, encontramos e destruímos algumas armadilhas. Já estávamos em nosso acampamento quando anoiteceu. Voltamos a revezar os turnos e assim foi durante toda a noite, que nada aconteceu. Tudo correu bem naquela noite. O dia amanheceu e eu fiquei pensando como ainda conseguimos ficar ali e dormir aquela noite, se uma noite antes algo assustador e estranho tinha acontecido. Provavelmente pelo cansaço, que de fato era grande, pois trabalhamos muito no dia anterior. Decidimos que aquele dia iríamos passar tranquilo, apenas descansando e conversando. O dia foi passando e aquela sensação de que estávamos sendo observados voltara bem mais forte, e desta vez com ela também veio a sensação de perigo. À medida que a noite foi caindo, eu olhei para o pessoal e disse: bom, vou dormir em cima dessa árvore, não vou ficar no chão hoje. Que isso, cara? Sério? Falou um deles. Sim, respondi. Eu estou com um pressentimento horrível e algo está me dizendo que em cima dessa árvore vamos estar mais seguros. Bom, vamos então, disse o outro. Todos dormiremos aí em cima. Quando alguém tem um mau pressentimento, devemos respeitar. Preparamos as fogueiras, enchemos nossos sacos de dormir com folhas e subimos na árvore. Amarramos nossas redes lá em cima, uma próxima à outra, e nos acomodamos. Por volta da meia-noite, acordamos com um uivo aterrorizante, que parecia uma mistura de grito humano com um uivo de lobo. Aquele uivo arrepiou todos. Nós olhamos o meu amigo e ele fez um sinal de silêncio, e depois outro sinal para que observássemos algo que vinha bem devagar pela lateral do acampamento. Todos olhamos aquele vulto negro que a luz da lua revelava. Aquela coisa se aproximava cada vez mais, quando de repente pulou para dentro do acampamento do meu saco de dormir e o estraçalhou. Vendo que não havia nada lá, foi e seguiu estraçalhando os outros sacos de dormir. Aquela criatura gritava de ódio por não ter nos achado. Ela rodava de um lado para o outro, quebrando tudo. Parava e farejava o ar, e assim ficou por um longo momento. Nós estávamos aterrorizados, e eu orava para que o dia chegasse logo, pois tinha medo que aquela coisa nos achasse ali em cima. Quando o dia estava próximo de raiar, não vimos mais aquela criatura, mas só descemos da árvore quando o sol saiu. Pegamos nossos pertences e saímos dali o mais rápido que pudemos. No caminho, vimos um homem todo sujo e sem roupa. Ele nos olhou ao longe e disse: vocês estão aí então. Na próxima vez, vocês vão ter tanta sorte. Logo depois que disse isso, correu mata dentro, gritando, sorrindo. Meu amigo queria ir atrás do desgraçado, pois estava na cara que ele era a criatura que vimos. Mas conseguimos segurá-lo, pois provavelmente era isso que ele queria, que fôssemos atrás dele e nos perdêssemos na mata. Mas fomos embora. Até hoje não contamos a ninguém essa história, pois não adiantaria, ninguém acreditaria em nós. Decidimos manter essa história apenas entre a gente. Eu jurei nunca mais voltar lá. Hoje não trabalho mais como bombeiro florestal, trabalho de bombeiro civil aqui no Rio.
mas meus amigos ainda trabalham lá. Sempre que vão para a mata, dormem em cima de árvores. Nunca mais viram esse monstro, segundo conta eles. Bom, essa é a minha história. Espero que tenha gostado. Obrigado e boa noite. Boa noite, me chamo Pedro. E essa história que vou relatar aconteceu comigo e minha família há alguns anos atrás. Sempre fomos pessoas humildes, sem muitas posses, e nossa família sempre morou em fazendas onde meu pai trabalhava. Minha família era formada por 5 pessoas: meus pais, eu e mais 2 irmãos. Tínhamos uma vida humilde, mas éramos felizes em nossa simplicidade. Na época do ocorrido, eu tinha 14 anos. Sou o mais velho dos irmãos. Morávamos em uma fazenda. Meu pai já trabalhava lá há bastante tempo, mas infelizmente aquela fazenda foi vendida e o novo dono mandou vários funcionários embora, incluindo meu pai, e deu um prazo de 1 mês para que nossa família mudasse da fazenda. Vi naquela época o desespero do meu pai, pois o dinheiro que recebeu do tempo de trabalho na fazenda mal daria para pagar alguns meses de aluguel na cidade. Ele até tentou arrumar trabalho nas fazendas e sítios vizinhos, mas nenhuma estava precisando de funcionário naquela época. Um dia ele estava em uma pequena mercearia que tinha perto da fazenda, comprando alguns alimentos para nossa casa. Começou a conversar com o dono da mercearia, perguntando se ele não sabia de algum emprego por aquelas bandas. Ele disse que por ali não sabia, mas que tinha um conhecido que morava na cidade, que certa vez disse que precisava de um caseiro para morar em um sítio que ele tinha em outra cidade. Passou o endereço desse homem para meu pai, que foi logo procurá-lo, pois o prazo para sairmos da fazenda já estava esgotando. Meu pai achou o homem na cidade, que disse que ainda não havia arrumado ninguém para morar no sítio, e que lá estava tudo abandonado, que ninguém queria morar lá, pois era muito longe da cidade e ainda por cima não havia luz elétrica. Meu pai chegou até a pensar um pouco, pois morar em um lugar afastado e sem eletricidade não seria fácil para nós. Mas sem ter outra alternativa, se acertou com o homem e lá fomos morar nesse sítio. No começo, o dono disse que era para o meu pai só tomar conta do lugar, para que não ficasse abandonado, pois lá não tinha nenhuma plantação e nem animais para cuidar, e que logo enviaria um trator e maquinários para que meu pai preparasse a terra para a plantação. Eu e meus irmãos estranhamos muito toda aquela mudança, pois teríamos que caminhar mais de 1 hora para irmos à escola, e ainda não teríamos televisão para assistir, pois não havia eletricidade lá. Mas fazer o quê? Ou era aquilo, ou morar na rua. Após algumas semanas, como prometido, o dono enviou um trator para que o meu pai trabalhasse na terra, a preparando para o plantio. E aquele lugar começou a tomar uma forma diferente. Meu pai arrumou as cercas e fez algumas reformas no lugar, deixando tudo pronto para receber animais. A distância até que não nos incomodava. O maior problema era não ter eletricidade. Um dia meu pai foi até uma pequena venda que tinha em um vilarejo ali perto. Comprou mantimentos e algumas galinhas para termos ovos frescos no sítio. O dono da venda perguntou onde ele havia se mudado e ele falou. Quando ele disse o nome do sítio, todos que estavam ao redor pararam de conversar e ficaram olhando para o meu pai. Ele estranhou aquela atitude e perguntou o que ele havia dito de errado. Alguns desconversaram e saíram de perto, só ficando um homem e o dono da venda por ali. O vendeiro foi logo falando. Olha, homem, vou ser sincero para você. Todo mundo que mora lá não fica mais de 2 meses. Meu pai perguntou o porquê, se era a distância ou por não ter eletricidade. E o vendeiro balançou a cabeça em sinal negativo, ficando em silêncio. O outro homem que estava perto disse então: Olha, moça, você pode até pensar que sou louco, mas aquele lugar é amaldiçoado. O cão de Satanás anda por aquelas terras,
não dando paz a quem mora lá. Sai de lá enquanto é tempo. Meu pai sempre foi incrédulo quando o assunto é assombração ou outras coisas do além. Ele se despediu dos homens, colocou as compras e as galinhas na carretinha do trator e foi embora, achando aquilo a maior bobagem. Com certeza, aqueles homens queriam assustar ele com aquela conversa boba. Passado 2 dias dessa conversa, já era tarde da noite. Escutamos alguns barulhos em volta da casa. Parecia que algum animal grande, como um cavalo ou um boi, andasse em volta da casa. Não demos importância, pois podia ser algum animal do sítio vizinho que havia escapado e estaria ali andando. Mas logo em seguida, escutamos um alvoroço no galinheiro. Meu pai se levantou rápido e abriu a janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa. Mas sem luz nenhuma ali, só dava para escutar o barulho das galinhas. Ele não saiu para fora. Além de não dar para ver nada, ele não tinha uma arma. E se fosse algum animal selvagem, poderia atacar ele sem haver meio dele se defender. No outro dia, logo que amanheceu, ele foi verificar o galinheiro. E estava tudo destruído. Só restavam umas 2 galinhas que conseguiram escapar e se esconderam ali na mata, ao lado. Aquele dia, eu e meus irmãos ficamos em casa e não fomos à escola, pois minha mãe ficou com medo que aquilo que atacou as galinhas atacasse a gente no caminho, mesmo sendo de dia. Meu pai pegou suas últimas reservas de dinheiro e foi até a venda e comprou 2 lanternas, das mais potentes, e um lampião a gás que iluminava muito mais que as lamparinas a querosene e velas que tínhamos. O vendeiro então perguntou a ele se estava tudo bem, se ele ainda não havia visto nada de estranho por lá. Meu pai, homem simples que era, não conseguiu esconder a verdade e disse sobre o ataque ao galinheiro. O vendeiro então lhe disse: meu amigo, sai daquele lugar enquanto é tempo, antes que aconteça algo com você ou sua família. Ele disse que não tinha para onde ir, não tinha dinheiro para sair dali. O vendeiro então lhe disse: olha, homem, vejo que você é uma pessoa de bem. Você tem uma arma, pelo menos para se defender? Meu pai disse que não, e o homem foi até os fundos da venda e voltou com alguma coisa embrulhada em um pano e disse: tome, está aqui. É um pouco velha e enferrujada, mas funciona muito bem. Se ver algo estranho, não pense 2 vezes, mire e atire. Era uma pequena pistola antiga. Meu pai agradeceu e colocou na sacola com as outras coisas. Quando anoiteceu, fomos dormir todos juntos no mesmo quarto. Até então, não sabíamos da história que haviam contado na venda para o meu pai, e ele não contou para a gente, pois na cabeça dele, aquilo era obra de alguma onça ou outro animal qualquer, e não do tal cão do Satanás, igual havia dito o homem. Naquela noite, escutamos novamente o barulho de andar em volta da casa, mas dessa vez, escutamos uma respiração forte próxima às janelas. Meus irmãos dormiam, e somente eu e meu pai e minha mãe estávamos acordados. Aquilo rodeou a casa a noite inteira, e tinha horas que parecia que forçava as janelas, tentando entrar. Lembro do meu pai sentado na beira da cama, com a arma na mão. Passou a noite toda ali em vigília. No outro dia, ele contou para minha mãe e eu sobre a conversa na venda com o homem, que o homem havia lhe dito que um tal cão do Satanás rondava ali. Na hora, eu disse a ele: pai, esse bicho deve ser um lobisomem. Ele, como não acreditava nessas coisas, insistiu que devia ser uma onça, e que na noite seguinte, se ela voltasse, ia meter bala nela. Minha mãe disse a ele que saíssemos dali, que ela pediria para uma irmã dela, que morava na cidade, para nos dar abrigo, até arrumarmos um local para morar. Lógico que meu pai se negou a ir embora. Minha mãe então pegou meus irmãos e foi embora para a casa da sua irmã. Me chamou para ir junto, mas eu me neguei.
Não queria deixar meu pai sozinho naquele lugar. No decorrer do dia, reforçamos as janelas e portas, caso alguma coisa tentasse entrar na casa. Meu pai pegou as 2 últimas galinhas que restaram e colocou no galinheiro como isca. Seja o que fosse aquilo, iria voltar para pegá-las. Ao anoitecer, ficamos quietos em casa, prontos para dar um fim de vez naquele dilema. Logo começou o barulho de alguma coisa andando lá fora, rodeando a casa. E em seguida foi para o galinheiro. Quando escutamos o barulho das galinhas, abrimos uma das janelas que dava de frente para o galinheiro. Ligamos as 2 lanternas ao mesmo tempo e não pude acreditar no que vimos. Era uma criatura estranha, pelagem escura e muito brilhante. Quando viu as luzes da lanterna, se virou para nós e deu para ver seu rosto medonho. Parecia um cão deformado. Ela estava com uma das galinhas na boca e ficou ali parado por alguns segundos. Acho que com a visão ofuscada pela forte luz das lanternas. Foi quando cuspiu o que restou da galinha fora e se levantou sobre as patas traseiras. Ele devia ter quase 2 metros de altura. Era muito magro, suas pernas eram tortas em forma de S. Ele ameaçou em vir para nosso lado, e meu pai não pensou 2 vezes e atirou em direção da criatura, que rapidamente ficou em 4 patas e saiu correndo em direção à mata. Esperamos amanhecer, arrumamos nossas coisas e fomos embora dali. Antes, passamos na venda para devolver a arma para o dono e contamos o que nós tínhamos visto. E ele disse: acredito em vocês, essa criatura maldita não dá sossego a esse vilarejo, mas o local que ele prefere assombrar é aquele sítio. Não sabemos o porquê. Se despedimos e fomos encontrar minha mãe na cidade. Nunca mais moramos em zona rural. Evito até de ir a passeios nesses lugares. Preferi não citar o local do ocorrido, pois não sei se hoje alguém mora por lá e se ainda aquela criatura ronda por aquelas bandas. Boa noite e obrigado.